Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal Igual Nós Mesmos. Vamos aqui de concurso 1073 da Loteca. Está acumulado, prêmio estimado em 2.600.000 reais. Eu não lembro de estar acumulado desse valor. Então, vamos analisar aqui os confrontos e montar um bilhete para quem sabe faturarmos essa bolada. Primeiro confronto que nós vamos analisar aqui, Flamengo versus São Paulo. Confronto aqui da Série A. O Flamengo está oscilando bastante aí, mas é o Flamengo, né? Então vamos analisar esse confronto aí para montar a melhor estratégia. Nos últimos 5 jogos aqui, o Flamengo ganhou 5 do São Paulo. Vitória de 1-0, 3-1, 2-0, 3-1 e 4-0. Então não tem muito o que fazer. Para mim, coluna 1, São Paulo. Próximo confronto aqui, nós vamos aqui de Botafogo de São Paulo versus Ponte Preta, o confronto aqui da Série B. Vamos analisar esse confronto aqui. Botafogo versus Ponte Preta. O Botafogo aqui é o 10º colocado, a Ponte Preta é o 13º. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Botafogo e 3 vitórias da Ponte. Vitória da Ponte 2-0, Botafogo 1-0, empate 0-0, Ponte Preta 1-0 e Botafogo 2-1. Meu palpite vai ser coluna 1, Botafogo. Próximo confronto aqui, Volta Redonda versus Operária, que é um confronto aqui de Série C. Está muito diversificado aí, por isso está dificultando sair um vencedor aí da Loteca, hein? Mas vamos analisar certinho que vai dar certo, hein? Vamos analisar esse confronto aqui. Volta Redonda versus Operário. Aqui no Volta Redonda. Os últimos jogos aqui do Volta Redonda aqui. Só um momento aqui, hein, galera? Volta Redonda e Operário. O Operário aqui é o primeiro colocado. O Volta Redonda aqui é o quinto. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Operário. Vitória do Operário 1-0 e 1-0. E o Operário, como é o primeiro colocado, então vamos colocar aqui coluna 2, Operário. Próximo confronto, Botafogo versus Inter. Um confronto aqui de Série A. Vamos aqui para a Série A. Botafogo, líder, perdeu o Tiquinho. Não sabemos como é que vai jogar sem o Tiquinho, mas o Botafogo está mostrando uma consistência muito grande. Confronto aqui de sábado, 9 horas. Botafogo é o líder, o Inter é o 12º colocado, o Inter ainda não se encontrou no campeonato. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória do Botafogo e 4 vitórias do Inter. Inter 1-0, Botafogo 3-2, Inter 2-1, 2-0 e Inter 1-0. Então, galera, o Inter tem um retrospecto muito, mas muito grande contra o Botafogo. Eu estou aqui pensando aqui em colocar coluna 2 Inter aqui. Ou então estou pensando aqui em um dos palpites aqui, que a gente tem que colocar duplo, colocar Botafogo e Inter. Então, vamos primeiro colocar coluna 1, Botafogo, e esse aqui, já adiantando, vai ser nosso duplo. Coluna 1, Botafogo, coluna 2, Inter. Até pelo retrospecto favorável para o Inter. Próximo confronto aqui, Atlético Mineiro versus Bahia. Confronto que o Atlético Mineiro agora venceu, que não tinha vencido com o Filipão ainda. Então, vai mais confiante. É o 10º colocado, o Bahia o 16º. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Galo, um empate e uma vitória do Bahia. Vitória do Atlético Mineiro 3-2, Bahia 2-1, Atlético Mineiro 2-0, 3-0, empate 1-1. Creio na força do Atlético dentro de casa, então coluna 1, Atlético Mineiro. Chapecoense versus Atlético Goianiense, outro confronto de Série B. Vamos aqui para os jogos da Série B. Chapecoense versus Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é o 11º, Chapecoense 19º. Nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense 2-1, 1-0, 1-1, 1-1 e 2-1. Esse confronto vou colocar coluna do meio empate. América Mineiro versus Goiás. Confronto aqui de Campeonato Brasileiro. Série A. Vamos aqui. América Mineiro versus Goiás. O América Mineiro, se não me engano, demitiu o Wagner Mancini. O América Mineiro é o lanterna, o Goiás é o 15º. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória de cada e 3 empates. 2-2, 1-0, 1-1,
1-1 e 2-1 Goiás. Eu vou manter aqui, coluna do meio, empate. Corinthians versus Coritiba. Vamos analisar esse confronto aqui. O Corinthians aqui é o 14º, o Coritiba 18º. Nos últimos jogos, 4 vitórias do Corinthians e um empate apenas. Empate 2-2, Corinthians 3-1, 1-0, 3-1, 3-1. Vamos também pelo retrospecto favorável do Corinthians aqui. Coluna 1, Corinthians. Grêmio versus Fluminense, outro confronto de Série A. Vamos aqui na Série A aqui. O Grêmio de Luizito Soares e Fluminense de Germán Cano. Vamos analisar esse confronto. O Fluminense é o terceiro, o Grêmio o sexto. Nos últimos jogos, uma hegemonia muito grande do Grêmio, 4 vitórias e uma vitória do Fluminense. Vitória do Grêmio 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 4 vitórias do Grêmio de 1-0. E Fluminense 2-1. Então, meu palpite, coluna 1, Grêmio. CSA versus Botafogo, um confronto aqui de Série C, hein, galera? Tá bem diversificado, como falamos, hein? Vamos analisar esse confronto aqui. CSA versus Botafogo. O Botafogo é o primeiro, o CSA é o 11º. Nos últimos confrontos, 2 vitórias do CSA e 3 do Botafogo. CSA 3-0, Botafogo 1-0, Botafogo 3-1, CSA 2-1, Botafogo 2-0. Meu palpite para esse confronto aqui, vamos pela melhor fase, que é do Botafogo da Paraíba. Coluna 2, Botafogo. Paysandu versus Náutico, outro confronto de Série C. O Náutico é o sexto colocado, o Paysandu o oitavo. Nos últimos jogos, 2 vitórias para cada e um empate. 7-5 aqui no Náutico. Venceu 0-0, 3-1 Paysandu, 1-0 Paysandu e 3-1. Esse confronto muito equilibrado. Eu vou em coluna do meio, empate. Agora vamos para a Premier League. Estou falando com vocês, eles estão dificultando, eles estão querendo acumular mesmo. Olha o jogo que eles colocaram, Chelsea versus Liverpool, na primeira rodada, hein? Imprevisível, muito imprevisível esse confronto. Vamos analisar os últimos jogos aqui. Como é a primeira rodada, 3 empates e 2 vitórias para o Liverpool. 0-0, 0-0, 0-0, 0-0 aqui e 2-2. Aqui os últimos 5 aqui deu 5 empates. Não foi nem 3, não, 5 empates. Então vamos, coluna do meio, empate. Guarani versus Juventude, Série B novamente, hein, galera? Vamos aqui para a Série B. O Guarani aqui. Vamos analisar esse confronto. Guarani versus Juventude. O Guarani é o sexto e o Juventude o sétimo. Então, estão os dois brigando pelo acesso. Nos últimos jogos, uma vitória do Guarani e 4 do Juventude. Juventude 1-0, 1-0, 1-0, Guarani 1-0, Juventude 1-0. Jogo de pouquíssimos gols. Mas eu vou cravar aí coluna 2, Juventude. E para fechar aqui, galera, Fortaleza versus Santos. Série A, né, galera? Para fechar, vamos aqui, Fortaleza versus Santos. O Fortaleza é o 13º colocado, o Santos o 17º. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Fortaleza, 2 empates e 1 vitória do Santos. Fortaleza 2-0, empate 0-0, Santos 2-0, 1-1 e 2-0 Fortaleza. Creio nesse confronto, até para melhorar, Fortaleza, coluna 1. Ô, galera, quem gostou desse conteúdo, galera, deixa aquele like, o like é de graça, galera. Deixa esse like que fortalece muito o canal. Deixa o like aí, ativa o sininho e bora pra cima e fique com Deus.